Ideias inovadoras não nascem com dados prontos. É comum, né, desde os anos 80 para frente, né, até houve ali a virada quantitativa em que a tecnologia e os dados começaram a tomar conta de todas as decisões, e aí gerou-se uma sensação de que sem dados não há respostas. No entanto, não é bem assim, né? Talvez você, como eu, já tenham tido que deixar alguma ideia boa, alguma inovação na mesa, porque você não conseguia ter os dados antes de colocar aquela ideia para rodar minimamente, seja num piloto, seja numa amostra qualquer. Você precisava de investimento intelectual, né? Você precisava de crachá, né? De autorização de algum crachá para poder desenvolver minimamente aquela ideia a fim de obter os dados quantitativos. Só que sem isso não existiam os dados quantitativos e a ideia morria na praia, né? Morria na mesa antes de qualquer tipo de investimento, antes de qualquer tipo de execução, exatamente porque se pretendia ou se precisava ou se solicitavam dados que realmente só existiriam a partir do pontapé inicial. Na busca de ser previsível, né, de ter previsibilidade, muitas empresas têm medo de errar e acabam errando do pior jeito, que é deixando de tentar, né, deixando de ser inovador, por mais que seja uma palavra conhecida, uma palavra até requisitada, inovação, a verdade é que na realidade, na prática, ainda se pensa muito em vou dar o primeiro passo a partir de muitos números e muitas provas e muitas evidências, e não em ir buscar as evidências, que é basicamente o pensamento científico, que, claro, com as devidas ressalvas, precisa ser tomado muito cuidado com esse tipo de estratégia em ambientes organizacionais, que as coisas acontecem com uma velocidade muito grande e com riscos muito grandes também, dependendo do ramo do negócio. Porém, nem todas as inovações são tão arriscadas nesse ponto, ao ponto de gerar tamanho prejuízos. Às vezes só precisa de um pouco de boa vontade. E se você é essa pessoa que já passou por isso, ou que está passando por isso, ou que, enfim, se interessa por esses assuntos de inovação e experiência do cliente, esse episódio é para você. Eu sou a Camila Covre, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e linguagem comportamental. Se você gosta desses assuntos, já se inscreva no canal e deixe seu like neste vídeo. Nem toda boa decisão nasce de uma planilha. Claro que os dados são importantes, eu não sou a pessoa que vai cometer a loucura de falar que dados não são importantes, de que planilhas e dashboards não são importantes para a tomada de decisão. Na verdade, planilhas e dashboards isoladamente não são importantes, mas os dados e a capacidade de interpretar aquelas informações, isso sim, o que já aconteceu também era exatamente isso. Colocar um monte de automações para gerar planilhas e dashboards e não ter ninguém capaz de interpretar o dado ou de entender por que de algum determinado desvio dentro de algum dos elementos ali daqueles dados organizados, e vira aquela situação caótica, mas não é o objetivo do episódio. O episódio é justamente para falar que elementos de escuta, né, de feeling, de análise qualitativa estruturada também são importantes e fundamentais para a tomada de decisão. Até antes dos anos 80, eles sempre foram elementos importantes, fundamentais para a tomada de decisão, e muitas inovações ocorreram nesse período, muito antes de ter ali vários softwares, vários códigos e formas de criar banco de dados e muitos elementos e muitas análises criteriosas que são realmente importantíssimas, mas elas não são as únicas formas, e elas também não precisam ser as formas isoladas, as quais se não tiver como se submeter a elas antecipadamente, ou não conseguir gerar dados numéricos
como é que fala? Adivinhando os resultados antes de implantar qualquer tipo de teste, não pode ser executado. Esse comportamento vem atrapalhando e muito muitas empresas, a estratégia de muitas empresas, e eu criei o método in place justamente para apoiar atendentes, apoiar as empresas, apoiar principalmente o time de experiência do cliente com informações qualitativas de importância, ao mesmo tempo em que ela combina com a estratégia, seja da automação, seja com a questão dos dados quantitativos. Então, o método in place, ele meio que atende as principais pontas da cadeia do negócio, principalmente o cliente, né? Pensando na experiência do cliente, mas não só dele, mas na experiência do atendente, e também gerando insumos relevantes, importantíssimos para toda a cadeia estratégica que faz ali a avaliação daquela experiência. Então, o método in place, ele nasceu sobre a teoria dos traços de caráter, né? Que são perfis comportamentais ou basicamente funcionais da mente do cliente, identificáveis a partir da comunicação escrita. Então, a partir dessa teoria, eu desenvolvi um método que, a partir de 7 elementos, né, 7 eixos da comunicação, é possível identificar ali alguns comportamentos padrões, né, de cada um desses 5 perfis que todos nós temos, e mais qual deles está se manifestando ali na conversa, no momento do contato. E cada um desses perfis, eles têm um comportamento ideal de resposta, né? Eles têm um perfil ideal de como responder para não ativar ali algumas dores essenciais desse cliente. Algum cliente vai ser mais direto, ele vai exigir muito menos conexão emocional e mais resposta objetiva e direta. Outros, ao contrário, vão precisar mais de comunicação emocional, alguns uma comunicação emocional mais detalhada, mais específica para gerar segurança, o outro uma comunicação emocional mais calorosa, só para gerar conexão. Então, são 5 perfis e cada um deles tem as suas características. Todos nós temos os 5 perfis, porém no momento ali da comunicação, eles são pontuais, né? Eles podem aparecer na comunicação num momento, num outro momento esse mesmo cliente pode manifestar um outro perfil, e por aí vai. E o método, ele tem essa capacidade de identificar e prever com isso, né, qual é o padrão de resposta ideal na forma e não no conteúdo, porque geralmente o conteúdo, cada empresa tem a sua regra de negócio, cada operação ali, falando de atendimento ao cliente direto, vão ter ali as suas respostas ideais, né, a sua regra de negócio, o seu processo, o seu script. Porém, a forma como essas mesmas informações precisam ser ditas para evitar atrito e para ampliar a percepção de atendimento para esse cliente, né? A percepção dessa experiência para o cliente é totalmente diferente, né? Ela gera uma percepção muito mais, tende a gerar uma percepção mais positiva para esse cliente. E o método in place, ele faz isso. Ele aplica e, consequentemente, ele gera os dados, assim como nos outros indicadores de qualidade NPS e CSAT, a gente avalia depois do contato. Então, esses dados são gerados após implantado o método. Porém, é muito mais fácil a gente pegar um método consolidado e implantar do que se arriscar a querer implantar e consolidar algo novo, algo inovador. Então, algumas ideias, elas precisam ser aplicadas antes para gerar os dados depois. O problema é que muitas empresas, elas querem colher os frutos antes de plantar a árvore, né? Então, querem espremer o máximo possível da fruta existente, né, dos indicadores existentes, mesmo que eles já não estejam mais dando resultado, mesmo que estressar ao máximo aquela análise daquele indicador, naquele formato que não esteja mais gerando nenhum dado útil para a mudança do negócio, para a melhoria da experiência. Mesmo assim, é algo que já existiu, é algo que outras pessoas já correram risco, e até que outra empresa queira correr o risco no meu lugar para ir descobrir um novo indicador ou uma nova forma de olhar
para aquele negócio, não vou me arriscar, né? Eu não vou plantar a árvore antes. Se alguém quiser plantar primeiro e resolver a sua vida antes melhor, né? Que realmente esse é o risco de inovar. Porém, essa previsão de riscos, ela pode ser facilmente, ou não diria facilmente, mas ela pode ser minimizada justamente pela análise de dados estruturados, de pesquisas estruturadas, pesquisas qualitativas, fundamentos teóricos, fundamentos de explicação objetiva, que foi o que eu fiz com o método in place, né? Eu busquei toda a fundamentação teórica, busquei toda a fundamentação prática de resultados, juntei tudo, né? A experiência do cliente com a linguagem silenciosa, com a análise corporal, juntei, metodifiquei para deixar o máximo claro possível, para justamente suprimir essa dificuldade em arriscar, porque realmente correr riscos num mercado e num cenário político, num cenário geopolítico atual é complicado, porém, quais empresas que sobrevivem sem riscos, que sobrevivem sem se arriscar? E a questão é medir quais riscos se quer correr, né? O risco de continuar batendo na mesma tecla sem resultados, ou de mudar a música e correr e poder ter algum tipo de resultado. Toda métrica quantitativa hoje existente, ela surgiu de alguma necessidade qualitativa, de algo que não estava gerando a qualidade suficiente. O próprio NPS, ele foi gerado para facilitar uma suposta dor de ter muitas perguntas em pesquisas de satisfações que eram atuais na época, que é um método publicado, né, ou divulgado em 2003. Muita água passou por baixo da ponte desde que o NPS foi criado, mas ele também surgiu de uma dor vinda da qualidade insatisfatória e por, enfim, diversos outros fatores. Então, basicamente, toda métrica que hoje é quantitativa, ela nasceu de uma percepção de negócio, de uma dor do negócio, que é uma percepção qualitativa. Porém, algumas pessoas resolveram arriscar e implementar e contar os resultados, e hoje é história, né? Hoje nós temos evidências, não necessariamente da funcionalidade, dependendo da necessidade. Algumas métricas são míopes, ela fica ali na miopia quantitativa, na miopia dos dados, na miopia de análise investigativa, investiga, chega-se sempre nas mesmas respostas, e essas mesmas respostas não solucionam o problema, e aí fica num looping e um desperdício de tempo e de energia que poderia ser investido para outros tipos de estratégia diferente para obter os resultados que se espera. Por isso, o método in place, ele tem esse objetivo. Ele atua online para apoiar o operador quando é automatizado dentro da operação. Ele atua depois em qualquer meio que esse cliente tiver de canal de contato por escrito, seja, como eu mencionei um pouco no vídeo anterior, seja redes sociais, canais de reclamação, os pontos de contato tradicional via chat das operações. Então, tudo que tiver texto do seu cliente dá para extrair riquezas de elementos e de informações sobre quais são os perfis de manifestação desse cliente, se ele é mais racional, se ele é mais emotivo, se ele gosta de negociar de regras claras, se ele precisa de um passo a passo, se ele precisa de mais conexão emocional, de mais acolhimento, se ele vai se estressar, se ele não vai gostar de respostas padronizadas, muito cheia de nhenhenhen, muito cheia de texto e sem muita informação. Então, existem 5 perfis, parece muito, né, colocando dessa forma, mas são só 5 perfis que todos nós temos e todos nós podemos manifestar num momento ou no outro, e tratar esse cliente da forma como ele está se manifestando no momento do contato é o ideal, porém, avaliar isso depois, né, e pegar ali algum grau de
com quantas vezes esse cliente entrou em contato, quais eram os perfis que ele estava se manifestando, se tem ali algum padrão ou não, né? Se ele costuma entrar mais em contato com um determinado padrão do que outro, e se geralmente, quando o cliente tem mais de um traço de caráter do que outro, tende a se manifestar mais nesse padrão que é predominante, mas ainda assim o foco é a comunicação, né? O que essas informações podem gerar de dados importantes para a estratégia do negócio, como eu crio certos tipos de resposta, de caminhos ideais para cada um desses 5 perfis. Como eu identifico? Então, existem várias formas de usar esses textos que hoje os clientes deixam disponíveis aí gratuitamente, online, público, nas redes, ou mesmo dentro dos nossos canais particulares, né, de cada uma das empresas, cada um dos canais de contato. Então, tudo isso traz riqueza de informações, riquezas de elementos que podem sim ser usados estrategicamente para melhorar a experiência. Se você quer saber mais sobre o método In Place, como aplicar isso na sua empresa, entre em contato comigo. Aqui na descrição do vídeo tem um link de acesso para você saber mais sobre o método In Place, entrar em contato, e eu espero você no próximo episódio.